Olá, para você que está me assistindo. Estamos finalizando o ano praticamente, estamos aí às portas do Natal. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente para fazer o balancete final que eu costumo fazer, que já tinha feito ano passado, né, das obras que foram lidas no decorrer do ano. E já de antecipação, já falo pro pessoal que já mexeu comigo, já recebi umas 2 pessoas que já me falaram, pô, se perguntaram se eu tô deixando a barba crescer para ganhar um extra como Papai Noel no Natal. Não é esse o caso, não. Na verdade, até poderia ser, né? Porque toda grana é muito bem-vinda. Não é o caso, eu tô deixando essa barba crescer porque me senti melhor com ela. Acho até que tem um pouco reflexo da minha inclinação a uma espécie de cinismo filosófico, que eu tenho flertado um pouco com esse lado cínico. E é impressionante, né, como a barba, ela acaba, a gente percebe sintomático isso, ela acaba ofendendo mais, sobretudo as pessoas que estão mais inclinadas a uma espécie de ascetismo. Assunto, inclusive, que será provavelmente tratado em algum vídeo no ano que vem, um desses vídeos no formato narrativo, né, montado, provavelmente eu vou estar falando ano que vem do ascetismo, que é o ascetismo, tem um vídeo já programado para tratar desse assunto. Além disso, né, já antecipo aqui a questão do vídeo de Natal desse ano, que será sobre a seguinte pergunta, né, a questão também do formato narrativo, claro, né, se eu acredito em mágica. Eu recomendo muito, assista esse vídeo, ficou bem legal, né, se eu acredito em mágica. É um vídeo que na verdade foi feito já, acho que no ano passado, mas eu fui empurrando ele para frente. Acredito até que não esteja com a qualidade sonora dos vídeos mais recentes, mas mesmo assim eu deixei para um momento especial porque justamente o texto, as imagens, a música no final, tudo foi escolhido para um momento especial e acho que vai ficar bem legal deixar justamente para coincidir com o final de ano, né? Com as festas de final de ano. Bom, além disso, aproveitar a introdução desse vídeo para convidar você que está me assistindo a participar dos grupos que estão bem legais, os grupos de WhatsApp. Os links estão disponibilizados aqui embaixo. Além disso, também tem Instagram. Agora eu estou tentando abastecer o Instagram. Devagar, quem sabe. Eu nunca gostei muito do Instagram, mas estou tentando. E o Facebook, né? Tem um grupo de Face que é para coisas boas da vida, para a gente partilhar coisas boas da vida. Além disso, nesse grupo você acaba tendo acesso ao meu próprio Face pessoal, e que eu adiciono, costumo adicionar pessoas que têm os mesmos gostos que eu, a mesma predileção, né, por literatura, filosofia, cinema, música, enfim, e piadas. Sobretudo esse meu Facebook está sendo muito para abastecer com piadas, enfim, com esse lado engraçado, cômico, né? Então, para você que gosta disso, tá lá, pode me adicionar. Aos poucos eu vou acessando e vou adicionando as pessoas. É verdade que tem algumas pessoas lá que me adicionam que eu não tenho certeza. Geralmente eu entro no perfil para ver se realmente é uma pessoa que tenha compatibilidade pelo que ela publica, né? Ou se é um perfil maluco que só vai me vender alguma coisa, aí eu geralmente não adiciono. Bom, esse vídeo vai ser um vídeo basicamente, o propósito dele é a essência do canal, que é um convite, né? Um convite para você que me assiste tentar se animar a ler, né? O propósito é esse, né? O propósito desse canal é servir como se fosse inspiração. E por que eu acredito que de alguma maneira eu possa servir de estímulo, né? A mensagem que eu tenho para transmitir serve de estímulo para que as pessoas também tomem essa decisão que eu tomei. Porque justamente para mim foi uma decisão muito tardia. Eu, digamos que passei boa parte da vida adormecido pela necessidade de sobrevivência, pelo próprio, enfim, pelas demandas corriqueiras do cotidiano da vida, e não tive aí o que eu diria que está acontecendo, sobretudo com a minha geração, né? A geração foi uma geração que teve, digamos, adormecida a curiosidade intelectual. A gente se orientou muito por sobreviver, estudar para tirar nota, e tirar nota para poder exercer uma profissão, enfim. E você vai, com isso, sem perceber, adormecendo
mortificando a sua curiosidade, a sua inventividade, a sua criatividade. E para mim, assim, as redes sociais operaram um efeito fantástico, que foi de jogar na minha cara que existiam pessoas que estudavam por vontade. Isso era uma coisa que, engraçado, estava adormecida em mim. Eu sempre tive... Era uma ideia que, digamos, só faltava uma luz acender. Na hora que acendesse que eu visse, eu falava, eu vou copiar isso para mim porque eu quero. Porque essa curiosidade eu tinha, mas ela foi adormecida. Então eu acho que a minha geração, ela foi uma geração muito mortificada nesse sentido. Porque a gente foi muito acadêmico, né? De estudar para poder ter nota para poder ter um diploma para poder ter profissão. E você nunca, de fato, tinha a vontade de, livre e espontaneamente, sem que ninguém cobrasse, ir numa livraria e comprar um livro. Né? Eu me lembro até hoje, coisa de 7, 8 anos atrás, a primeira vez que eu entrei numa livraria, né? Já na idade adulta, né? A primeira vez que eu entrei numa livraria, posso dizer até já velho, né? A primeira vez que eu entrei numa livraria para comprar um livro, foi até o livro do Geoffrey Blaine, né? A história do século XXI. Desculpa, a história do século XX. E, enfim, foi a primeira vez. Ali eu já senti um prazer imenso. Pô, eu estou comprando um livro que eu escolhi, que ninguém mandou, né? Ninguém mandou eu comprar esse livro. Eu estou escolhendo, eu vou ler no tempo que eu quiser, vou ter essa liberdade de escolher. Então, no fundo, quando eu chego aqui, publico um vídeo falando dos livros que eu li ao longo de um ano, eu faço isso com muito orgulho de quem... pode-se dizer, desperdiçou boa parte da vida sem ler absolutamente nada, né? Então, de repente, né, surge a lâmpadazinha que diz, graças a muitas outras pessoas que me deram um exemplo aqui nas redes sociais, então por isso que essa nova geração é uma esperança, né, de mudança, justamente nesse sentido, porque uns estão dando exemplos para os outros, isso está se difundindo. Mas ainda é uma coisa muito embrionária, é verdade. A esmagadora maioria das pessoas na sociedade brasileira ainda não leem, ainda não buscam correr atrás de nenhuma leitura que não seja obrigatória pela academia. E claro que tudo isso é lamentável, mas eu olho sempre pelo lado positivo. Hoje... isso está mudando. Na minha época estava longe de mudar, ninguém acendia a luzinha de ninguém, e hoje a gente tem canais inteiros cujo propósito não é outro senão acender essa luz nas outras pessoas, convidá-las a tentar ter uma vida intelectual paralela à vida acadêmica. Né? E é onde você vai entender que o estudo, na verdade, é um prazer e não uma obrigação. Recuperar esse prazer, ao invés de ficar estudando para ter um diploma. Isso é um propósito desse canal. Então, por isso, eu considero, não é uma ostentação chegar aqui e falar no sentido pejorativo de chegar aqui, olha só quantos livros eu li, não sei o que lá, como eu sei muito. Na verdade, ao contrário, eu comecei muito tarde. Tem gente que teve a sorte de ter essa luzinha acesa lá nos seus 16, 17, 18 anos e certamente leu 5 a 10 vezes mais que eu nesses últimos 6 anos, 5 anos que eu comecei a ler. É muito pouca coisa. A verdade é que eu tenho muito pouca leitura. Então, por isso eu sinto que eu sirvo de estímulo. Meu exemplo serve de estímulo para quem ou é mais novo e diz, pô, esse cara aí, esse coroa aí, pô, começou tarde, já leu tudo isso, então posso ir muito além dele, né? Ou para quem também, assim como eu, já é mais velho, vai começar tarde, dizer, pô, cara, nunca é tarde para ser feliz, para despertar, ter um prazer na vida que seja de ordem imaterial. Porque a gente sabe que os prazeres de ordem material são bons, também não estou nenhuma crítica contra eles, mas eles demandam um custo, um aborrecimento, que muitas vezes um livro não tem aborrecimento nenhum, você vai lá, paga o dinheirinho, que é bem verdade, alguns livros são um pouco caros, mas a partir daí você está livre, inclusive, para curtir a sua solidão, né? Então é isso, ao longo desse ano, eu posso dizer que eu li menos do que ano passado, assim, por número de livros, né? Ano passado eu fiz uma conta assim, bem por alto, devo ter lido mais ou menos uns 28 livros. E esse ano é algo em torno de 24 livros. Mas a verdade é que eu realmente li menos. Assim, esse ano teve um mês inteiro que eu chutei o balde, não li nada. E às vezes você olha assim, a pilha de livros que eu li e diz, nossa, esse cara lê muito. Mentira, na verdade, tem muitos dias que eu nem pego em livro, outros dias eu leio 1, 2 horas.
apenas fiz disso um compromisso pessoal, porque é o meu momento, né, de curtir. Na verdade é uma curtição. Ler para mim é uma curtição, não é uma obrigação. Então, para você chegar a esse ponto é preciso que você rompa uma primeira barreira. E tente achar aquele tipo de leitura que é para o momento. Então, muitas vezes eu estou lendo aqui, vou falar aqui de 24 obras, resumidamente, muito brevemente cada uma, e nenhuma dessas obras é a obra que vai realmente fazer você tomar gosto pela coisa, né? Então, não serve necessariamente de exemplo. Você tem que buscar isso, chegar e tentar achar aquela obra que você vai tomar o gosto, para uma vez que esse gosto seja despertado, aí sim você vai começar a ampliar esse horizonte, né? E viver 1000 vidas, né? Como se fala, né? Porque quem lê não vive uma vida só, vive muitas. Além disso, eu queria falar aqui sobre os projetos paralelos, né? Projetos paralelos que já estão sendo anunciados para quem vai até o final dos vídeos, sobretudo os vídeos de formato narrativo. Mas enfim, acho que todos os vídeos agora estão no finalzinho, tem uma propaganda. E essa propaganda ela fala de projetos paralelos e as pessoas podem pensar, pô, mas esse cara tá fazendo propagandeando aí esse canal e não tem nada aqui para... Não tô vendo nada, não existe esse canal, assim. Enfim, realmente, de fato, são 2 canais que estão sendo propagados, o Tubecult e o Limão Libertário. O Tubecult, o projeto, a intenção, tudo isso está no campo da intenção, não tem nada construído ainda. A intenção do Tubecult era fazer um canal que falasse de cinema e de música. Talvez eu abra o Tubecult em 2, Tubecult Movie, Tubecult Music, e faça um canal para quem gosta de música e um canal para quem gosta de cinema. Ainda assim, eu tenho uma natureza a sempre ser amplo. Então, por exemplo, música vai ser mais variado, tipos de gênero possíveis que você possa imaginar. Então, você vê que... mas aí eu não tenho como abarcar, né? Fazer um canal para música do tipo A, um canal para música do tipo B, vai ficar muito canal, não dá. Tudo isso é por isso que eu digo que está no plano ainda dos projetos apenas, em teoria. Já o Limão Libertário é um outro canal que, enfim, eu não tenho assim uma ideia certa do que seria. Basicamente, a primeira ideia era chegar aqui e tentar trazer, recuperar o sentido adequado da palavra libertário, que hoje está sendo muito contaminado com a proposta anarcocapitalista. O libertarianismo, para mim, é um temperamento, ele não tem nenhuma proposta, já começa daí, né? Não tem nenhum projeto. Então, seria recuperar. A ideia original do Limão Libertário seria essa, também dar vazão a opiniões, uma parte mais opinativa minha, e a construção de uma visão ética, bem afastada do que seria a ética hopiana, no sentido de... Bem afastada não, diria próxima, mas não coincidente. Ter uma visão mais de ética cosmoagida, mas trazendo para um libertarianismo mais oriental, vamos dizer assim, mais taoísta, talvez. Enfim. Enfim, além disso, ia também fazer brincadeira, chegar ali, mostrar o que está rolando nos grupos ou no Face, comentando piada, enfim. Essa era a intenção do Limão Libertário, dar uma vazão um pouco mais ao meu espírito mais primitivo, uma visão mais politicamente incorreta, algo que geralmente eu evito aqui nesse canal, ser o lado mais dionisíaco, meu lado mais dionisíaco, menos apolíneo, vamos botar e fazer uma linguagem freudiana, né? Outra coisa que eu queria comentar é porque os comentários estão fechados. Muita gente já me falou isso, poxa, Márcio, já recebi mais de 3 pessoas já me falaram isso, por que os comentários estão fechados e tal? Assim, eu não tenho planos também sobre isso, não sei se de repente eu vou abrir comentários lá na frente, pode ser que eu modifique isso lá na frente. De início, a ideia era que isso servisse de incentivo para que as pessoas inscritas aqui entrassem nos grupos, né, onde elas teriam absoluta liberdade para comentar, para perguntar, enfim. Mas, além disso, eu senti que tive um ganho adicional, porque eu acredito que hoje todo mundo que trabalha com conteúdo, e também artistas de uma maneira em geral, né, eles sofrem um problema, que é o problema da pressão do gosto do público. Eu acho que você já deve ter percebido isso em muitos youtubers, que à medida em que o canal vai crescendo, o que não é o meu caso, porque o meu canal realmente não é muito de crescer, talvez justamente por isso, né? Porque a tendência é a gente ser fisgado pelo gosto do público, e aí a gente vai mudando a nossa essência para crescer, né? E quando a gente percebe, a gente está enorme
né? Muita gente assistindo a gente, mas a gente não é mais a gente. Para que a gente cresça, a gente tem que deixar de ser a gente. A fim de evitar essa sedução, porque isso é um processo de sedução, a gente vai sendo seduzido, né? As pessoas vão dando a visão delas e a gente vai ficando cada vez mais tentado a falar o que agrada o público. Então, para evitar isso, para que eu tente preservar a minha essência, eu tenho evitado sofrer esse tipo de pressão de forma muito aberta, né? Que seriam os comentários. Os comentários aqui no vídeo são muito abertos. Qualquer pessoa que chega aqui, entra e comenta. Ao passo que nos grupos já é mais fechado, já mais próximo de quem tem uma visão bem razoavelmente próxima. Próxima, eu digo razoavelmente porque eu estou em constante evolução, eu não tenho formatado uma maneira de pensar, já mudei inúmeras vezes o meu pensamento, então eu não gosto, só uma coisa que é firmada, eu não gosto de cartilha, eu não gosto daquela coisa de a minha posição é coincidente com tudo que se deve pensar para ser alguma coisa. Não tenho cartilha e então de forma que é por isso mesmo, né? Para preservar a minha essência, eu acabo desagradando muita gente e dificultando o canal a crescer. Porque se não desagrada numa coisa, desagrada em outra, enfim. Mas é o preço que se paga para tentar preservar a sua essência natural. Então, bom, vamos ver aqui os 24 livros que eu li e foram lidos de verdade do início, meio, fim, lido prefácio. Eu não incluo aqui nessa lista nenhuma obra que tenha sido lida de qualquer forma, pulada, enfim. Não faço isso, procuro agir com a maior honestidade possível, até porque, para mim, esses vídeos ficam para a posteridade, para eu mesmo depois rever, né? E o propósito é justamente ter uma análise, uma noção do que foi lido efetivamente, né? Então foram 24 obras, menos do que as 28 do ano passado, porém teve 2 obras aqui que posso dizer que valem por 2 ou 3 obras, porque são calhamaços enormes, né? Mesmo assim, eu acredito de verdade que eu tenha lido menos do que no ano passado. Bom, vamos começar aqui a falar sobre os livros. Vou começar aqui com... Alguns desses livros já foram tratados, né, nesse ano, outros serão tratados ano que vem e outros simplesmente não serão tratados, né? O primeiro livro que eu li esse ano, de início a fim, quando pega metade de ano, quando não termina o ano, eu não conto também. Então, a primeira obra que eu li foi A Decadência da Mentira, do Oscar Wilde, né? Uma reunião aqui de ensaios fantásticos, já teve vídeo aqui no canal sobre essa leitura, né? Uma resenha. Diria Oscar Wilde, que está aqui, ó, atrás de mim, né? Coincidentemente, né? Enfim, eu diria que eu fiquei muito encantado. Foi uma obra que me encantou. O Oscar Wilde inverte muitos do que seria um senso comum a respeito das coisas, sobre o senso estético dele, inclusive. É uma obra refinadíssima, escrita num formato de diálogo, né, entre personagens. Não deixam de ser ensaios, discussões filosóficas sobre o senso estético, onde basicamente o cerne, sobretudo desse primeira metade do livro, que é A Decadência da Mentira, diria que a ideia de que nós estamos perdendo a nossa capacidade justamente de inventar, né, de ser criativo. E é isso que ele chama de mentira, né, a decadência da mentira. Nós estamos sendo muito realistas. O modernismo está trazendo uma ideia de fidelidade à realidade que está contaminando a arte. A arte era para ser mais fantasiosa, nesse sentido. Além disso, claro, tem o clássico aforismo, né, em que ele sugere e enriquece muito esse aforismo ao longo da obra, né, da ideia de que não é a arte que imita a vida, como dizia Aristóteles, mas o contrário, a vida é quem imita a arte. Isso a princípio, aliás, como vários outros aforismos que aparecem ao longo da obra, nos choca. A gente pensa, pô, que absurdo. É claro que é o Aristóteles que está certo, que é a vida que é a arte que imita a vida, né? Mas não, depois ele vai sustentando de uma maneira magistral a argumentação dele, e você vai tendo, se não criando dúvidas, até quem sabe tendo certeza de que ele realmente estava certo ao afirmar isso. Né? E é fantástico, os exemplos dele são fantásticos, a irreverência, o sarcasmo, né? Tá permeado nessa obra. Segunda obra que eu li ao longo de 2023 foi o do Nelson Rodrigues, também o Ensaios, né? O Óbvio Ululante.
também uma obra que foi tratada aqui em resenha ao longo do ano. É uma obra interessantíssima, onde ele vai estar dialogando fazendo ensaios, né, vamos falar assim, nesses ensaios ele vai estar contando sobre a relação dele com a intelectualidade de seu tempo, amigos pessoais, figuras políticas, figuras ilustres do seu tempo, e sempre também, não preciso falar, né, assim como o Oscar Wilde, uma figura extremamente sarcástica, uma visão interessantíssima da natureza humana, né, na forma de ensaios. Então a gente conhece um pouco mais do autor propriamente dito, digamos assim, dos bastidores, das fofocas, das intrigas, né, e contado de um jeito magistral que só o Nelson Rodrigues sabe contar, né, escrever. Sempre com muito deboche, e só por isso já vale muito a pena ler, porque é uma leitura divertida, leve, né? Além disso, foi o livro da onde eu acabei tirando aí a dica de alguns outros livros, um deles inclusive que está sendo terminado agora nesse momento, que é do Charles Dickens, né? As Aventuras do Sr. Pickwick. Aqui o terceiro livro, José Ortega y Gasset, Meditações do Quixote. Bom, vocês repararam que está tudo plastificado. Como eu tinha falado do ano passado, eu plastifico todos os meus livros para que eles não fiquem com páginas amareladas, envelhecidas. É uma forma de proteger, né, a obra. Mas enfim, Meditações do Quixote me surpreendeu muito, porque eu já tinha me empolgado muito com a Rebelião das Massas, né, e eu achava que não teria como ele fazer uma obra melhor que aquela. No entanto, é o caso. Meditações do Quixote é uma obra, na minha visão, consegue ainda ser melhor ainda que Rebelião das Massas. E olha que Rebelião das Massas já é uma obra excelente, mas é impressionante. Esse aqui talvez tenha sido um dos melhores livros de filosofia que eu já li. A ideia básica, ele vai usar, digamos, metaforicamente o exemplo da obra do Cervantes, né, da figura, da relação entre os dois principais personagens, né, o Don Quixote e o Sancho Panza, né, para mostrar a relação entre idealismo e pragmatismo. E ele vai defender a ideia de que o idealismo diria, é necessário nos nossos tempos, porque estamos perdendo isso. Estamos nos tornando excessivamente pragmáticos, e de certa forma isso está matando, digamos, em vários sentidos, a noção de progresso, de civilização e de profundidade também da experiência humana. E ele vai trazer isso de várias formas diferentes, sempre, claro, tendo como referência aí os personagens da principal obra de Cervantes, né, o Don Quixote de La Mancha. Aqui, o quarto livro, também já trazido aqui no canal com uma resenha, Ernest Hemingway, Paris é uma Festa. Também aqui, veja só que interessante, né? Mais um ensaio, mais um livro de ensaios do Ernest Hemingway, escrito já numa fase posterior da vida dele, porém se referindo à juventude, quando ele esteve ao lado de figuras muito importantes da história da cultura ocidental, tanto na pintura, como o caso do Picasso, do Salvador Dalí, quanto na literatura, né, o Scott Fitzgerald, Ezra Pound, a própria Gertrude Stein, enfim, uma época de fervilhar, eu diria a segunda grande época do fervilhar em Paris, né, a primeira foi La Belle Époque, que você tinha vários poetas, vários pintores também, mas aqui o Ernest Hemingway vai estar também fazendo, como na forma de ensaios, algumas fofocas a respeito dessas figuras, e além disso narrando como foi as dificuldades do início da carreira dele. Então, também um livro delicioso de ser lido. A quinta obra foi a de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Diria que é uma obra onde o Machado, eu já tinha lido O Alienista, né? Aqui é uma obra em que o Machado vai, digamos, exercer com mais plenitude a sua demonstração de profundidade intelectual, no sentido de conhecimento, de erudição. Acho que a erudição do Machado de Assis fica bem clara nessa obra, além do que há também um certo sarcasmo, né, uma mordacidade característica do Machado de Assis. Ele vai estar jogando com um certo
uma certa descrença, né, de qualquer... talvez até nesse sentido seja o contrário do Ortega Gasset, uma certa descrença de qualquer ideal humano, mostrando a podridão na sua realidade da natureza humana e até tendo uma postura um pouco, digamos, resignada e conformista em relação a isso. É uma ficção clássica, das mais importantes da literatura brasileira, em que o protagonista, o Brás Cubas, ele é um falecido, um morto, né? Um morto que nos escreve, nos remete à sua história. Então, diria uma obra mais difícil, não recomendaria para quem é iniciante, apesar de a gente ver nas academias essa obra ser indicada para adolescentes, algo que eu não acho proveitoso, mas infelizmente é o que acontece. Acho que pode criar, ao contrário, uma resistência, um obstáculo. Quando a gente não tem maturidade para ler uma obra e acaba antecipando ela, a gente acaba criando um obstáculo. Nesse sentido, eu acho ruim. Se você não tem preparo intelectual para pegar uma obra difícil, é melhor não pegá-la, porque isso pode criar alguma espécie de trauma e você não querer mais ver esse autor, inclusive depois, quando você tivesse amadurecido para isso. A sexta obra que eu li foi também já trazida aqui para o canal, uma resenha, o Marquês de Sade e a Filosofia na Alcova. Acredito que uma obra que talvez eu tenha... na minha análise, se eu fosse fazer novamente uma análise, eu tenderia a pegar mais leve com o Marquês de Sade, porque é preciso entender que, primeiro, é uma ficção, e segundo, que muitas das ideias que nascem aqui do Marquês de Sade são ideias que, por mais que sejam ideias estapafúrdias, e não há como negar isso, né? São ideias com propósito ainda, talvez ali tenha nascido a ideia do chocar a burguesia, né? Do Le Pâté Le Bourgeois, porque a intenção é querer construir uma ideia estapafúrdia para tentar destruir o puritanismo da sua época, né? Então ele vai radicalizar para o outro lado. O problema é, como Hermes Trismegisto também falava, que os extremos se tocam. Então, ao fazer isso, ele acaba, de certa forma, no meu entendimento, ele acaba dando mais força ainda para o puritanismo, ao invés de estar efetivamente trazendo alguma ideia que se oponha efetivamente ao puritanismo. Porque ele vai estar exortando o primitivismo mais básico e pior, não é nem o primitivismo, porque a ideia de sádica, né, que a gente adquiriu que se virou, digamos, uma adjetivação, né? Essa ideia sádica, ela é um pouco, na minha visão, um adoecimento da própria civilização, né? Você ter esse prazer mórbido em matar, por exemplo, o outro, ele é um prazer, diria, que não se vê na natureza. Por isso, não diria que Sade é propriamente um primitivista. Mas é uma obra que flerta ali com o vulgar, com o pornográfico, sem nenhum juízo de valor a respeito disso. Eu não tenho nada contra a pornografia, né? Nem, muito menos ainda contra o erotismo, nada. Né? Esperava que fosse ser mais erótica, mas foi mais pornográfica, mas não tenho nada contra a pornografia também não. Apenas faço um asterisco em relação à extrapolação de algumas ideias que foram postas aqui. A ideia básica é do corrompimento, uma ficção, né, construída na ideia de corromper uma jovem... nobres corrompendo uma jovem camponesa, vamos dizer assim. Então, essa obra, no final, vai vir toda uma parte filosófica, né? Interessante, se quiser, procura aqui no canal, tem resenha dessa obra. Aqui, curiosamente, a gente vai trazer um tema próximo, de forma clássica, né? Eurípides, As Bacantes, uma obra fundamental que foi, digamos, resgatada por Friedrich Nietzsche para o campo da intelectualidade ocidental. Basicamente a história de Tebas, né, sendo o rei de Tebas, Penteu, ele vai estar tendo que lutar contra uma força da natureza, o semideus Dioniso, né, grande oposição entre civilização e as forças dionisíacas que operam sobre todos nós, né? Daqui possivelmente tenha tido influência Freud, o Nietzsche, não preciso nem falar que foi o próprio que restaurou a obra. Então, uma tragédia, sim, porque termina de forma trágica, e tem aqui resenha para quem quiser assistir, obra fundamental na literatura ocidental. Vou começar a tirar os livros daqui, porque já não está dando aqui. Vamos pegar aqui. A outra, também por influência do Nietzsche, né, eu trouxe para cá, uma obra que teve um grande impacto na guinada do Nietzsche, de ser um pessimista para ser um afirmador da vida, foi a influência que ele recebeu de Stendhal, ou Stendhal, né, como alguns falam,
né, a obra do amor. Né? Na verdade, não só apenas essa obra, né? Outras obras do Stendhal também tiveram influência sobre o Nietzsche, mas essa obra teve uma repercussão particular. O Stendhal começa a inaugurar um pouco aquela ideia de tornar ciência algumas coisas que nós sabemos que não são propriamente ciência, são mais para a arte, né? Descrever o amor, identificar, ele compara com o fenômeno da cristalização, né? O amor, que é um fenômeno que ele presenciou em alguns minerais, e ele vai estar fazendo aqui deliciosas, pitorescas construções a respeito da digamos, filosofia do amor, né? Como que é a relação homem e mulher, sobretudo na época dele, a respeito das cortes que ele frequentava, das mulheres da França, de Paris, e também de outros países. Ele vai comparando, inclusive, com outros países, a coqueteria, vamos dizer assim, a galanteria também. Então, é uma obra interessantíssima, né? Muito interessante aqui, essa parte da relação homem e mulher, interessantíssima, a sua época. Também tem resenha aqui, se você quiser, é só procurar no canal, já foi tratado. A outra obra que também tem resenha aqui, se você quiser também, é só procurar aqui no canal, a obra do Henri Bergson, O Riso. Uma filosofia interessantíssima, inspirada mais ou menos na sua obra Evolução Criadora, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas tenho muita curiosidade, mas aqui no prefácio ele fala um pouco sobre isso, aquela ideia de não trazer o conceito de forma fixa, mas está sempre em mudança, em dinâmica, né, evolução. Ele vai tentar explicar o fenômeno da comicidade através dessa dinâmica, então ele não vai ter uma definição fixa, rígida, vai ter várias ideias para tentar explicar esse curiosíssimo fenômeno de trazer graça, e eu diria que, sempre disse isso, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que seria possível de filosofar, porque, de fato, se nós conseguirmos identificar qual é esse cerne, esse germe do riso, eu não me podaria jamais de abusar dessa fórmula, porque o mundo precisa rir, sobretudo o mundo precisa rir. Não é uma obra engraçada, apesar, claro, do título, mas é uma obra que objetiva, tem por propósito identificar essa semente, como fazer as pessoas rirem, por que nós rimos, né? Tentar explicar esse... Claro que a gente sabe que piada explicada perde toda a graça, né? Por isso mesmo que o livro não é engraçado. Mas é um livro que vai despertar essa curiosidade, a gente tentar identificar da onde tem essa congruência em tudo que a gente ri, sobre tudo que a gente ri. Particularmente acho que, por melhor que tenha sido essa obra, eu não acho que ela tenha conseguido atingir o propósito que ela se propôs, até porque é um propósito um tanto quanto difícil. Quando você lê a obra, você percebe a dificuldade que é você explicar o riso. Aqui, uma próxima obra do René Descartes, O Discurso do Método, também um clássico da filosofia moderna, né? Uma obra em que ele começa a partir do ceticismo radical com relação a tudo, rompe tudo em relação ao conhecimento do passado. Há muita crítica, sobretudo dos pensadores conservadores, em relação a essa postura do Descartes, porque os conservadores queriam que houvesse um reconhecimento de um legado que foi deixado em relação ao passado, né, para que não houvesse um rompimento abrupto. Não deixa de ser um pensamento revolucionário nesse sentido, o Descartes. Mas é preciso contextualizar também a época. Muitas mudanças, tanto no que diz respeito à tecnologia, quanto no que diz respeito à descoberta, expansão para outros povos, choque de conflitos de outras culturas. Tudo isso colocou toda a cultura europeia, ocidental, o eurocentrismo, em crise, profunda crise. E, naturalmente, dentro desse contexto histórico, é natural que os pensadores tentassem começar do zero, né? Havia essa tendência a começar do zero, porque se desconfiava de tudo, passava a se desconfiar de todo o conhecimento que havia sido construído até então. Então, nesse sentido, Descartes vai dizer, eu não acredito em nada, vamos ver da onde eu posso ter um começo de conhecimento, né? E daí vem o penso, logo existo, né? A ideia de que se ele precisava ter alguma referência fixa, que essa referência seria o fato de pensar. O simples fato dele pensar já provava a existência dele, né? É uma obra que vai ter repercussão daí para frente em inúmeros pensadores, né? Sobretudo existencialistas. Agora, vamos falar aqui de uma obra voltando ao assunto aqui da filosofia política. O Maurice Joly, Diálogo no Inferno
entre Maquiavel e Montesquieu, uma obra que já foi gravado um vídeo de resenha para essa obra que será publicado ano que vem. Uma obra interessantíssima para o nosso tempo, fantástica, né? Sempre fica aquela dúvida, né? Por quê? O Maquiavel no Inferno é mais fácil de compreender. O Montesquieu eu só posso entender como até mesmo as boas intenções merecem ser, digamos, mortificadas lá no inferno, serem torturadas no inferno, né? Porque é aquilo que diz, de boas intenções o inferno está cheio. De fato, é um livro construído no formato de diálogos entre os dois, estão no inferno, né? Como o próprio diz, o diálogo no inferno, né? Entre Maquiavel e Montesquieu, onde a filosofia do Montesquieu, né, vai ser, digamos assim, contestada pelo Maquiavel. Maquiavel vai estar arrumando maneiras de provar que toda a ideia de Estado moderno é furada e pode ser destruída por uma classe política maquiavélica, né? Por uma figura maquiavélica, enfim, você pode ser. E por isso, então, mais do que nunca, essa leitura é extremamente atual. Interessantíssimo. Dizem que é uma obra que teve influência na construção dos protocolos dos sábios de Sião. Não tenho certeza, mas é o que dizem. Aqui vamos para a 12ª obra, uma indicação da minha mãe. Jorge Luis Borges, o escritor argentino. Ficções, foi a segunda obra que eu li dele. A primeira foi História Universal da Infâmia. Uma obra de profunda, apesar de ser uma obra fina, né? Uma obra extremamente densa. Também uma obra onde ele vai expor aí todo um leque de erudição enorme, assim como o Machado de Assis fez no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você vai ter uma noção da profundidade de erudição do Jorge Luis Borges nessa obra, além do que também profundamente artística e filosófica, porque vai ter uma cosmovisão que permeia todos os contos. Você vai pensar vários contos, né, uma coleção de contos, e a obra o título dela ser ficções, por si mesma, já não deixa de ser extremamente intrigante, porque no fundo por mais absurdo que seja, a ideia do absurdo trazida aqui, do infinito cósmico, no fundo é a explicação do que é a realidade. E por isso é tão paradoxal, né, o título, Ficções. Bom, vamos agora para a 13ª obra lida esse ano. Uma obra de Jack Kerouac, On the Road. Né? Aqui já é, digamos, uma obra leve, né? Aquela ideia de leveza, aventura, né? Uma aventura de você não ter raízes, de você ter uma espécie de nomadismo. Interessante, eu já gravei a resenha dessa obra, e vai ser publicada sem esse comentário que eu estou fazendo aqui, né? Mas seria interessante que se eu pudesse adicionar, eu adicionaria que a grande inspiração talvez do Jack Kerouac para a construção dessa obra tenha sido Baudelaire, né? Charles Baudelaire, poeta e escritor na França, justamente da época da Belle Époque, né? Porque o Baudelaire era algo que eu descobri recentemente lendo o Alain de Botton, que é um dos livros que eu vou trazer aqui para cá, da Arte de Viajar. É alguém que justamente inovou trazendo essa ideia de buscar a beleza e a poesia no trânsito, no transitar. Está sempre buscando os portos, os lugares onde há trânsito. E aqui a figura do Jack Kerouac vai estar escrevendo a respeito de quase um livro autobiográfico, né, em que o seu grande amigo, o Dean Moriarty, né, é uma figura dessa, que está sempre em trânsito, que não para quieto, e ele vai ser influenciado muito por essa figura. Além disso, também uma forte influência nietzschiana, claro, transvalorando todos os valores e, por vezes, chocando a sociedade, chocando as pessoas próximas que têm as raízes mais fincadas. Então, um livro que vai ter uma repercussão enorme em todo o movimento beat, na própria construção do nome Beatles, né? Bob Dylan, muitas figuras vão sofrer influência aqui do Jack Kerouac. Sem dúvida, um livro delicioso, o final dele no México, tudo isso muito, muito interessante, né? Essa ida para lá e para cá, e tem um lado filosófico na obra também que vale a pena você prestar atenção. Depois de Jack Kerouac, vamos para a 14ª obra, que é a Apologia de Sócrates, né? Escrita por Platão,
uma obra que, digamos, foi pedida lá nos grupos, né? O pessoal estava pensando em se reunir, estudar, até me convidaram, pô, vamos lá fazer um estudo juntos, né? E de fato eu tenho uma dificuldade enorme. Eu tenho, aliás, uma antissociabilidade. É admirável que eu tenha feito grupos, né? Eu sou bem antissocial. Enfim, eu tenho uma dificuldade de fazer qualquer coisa em grupo. Tenho uma enorme dificuldade. Ler é uma das coisas que eu tenho dificuldade de fazer em grupo. E aqui é uma obra que você vai ter o Sócrates, né, fazendo a sua defesa, digamos assim, jurídica e filosófica, frente à acusação que vai redundar na sua morte, no seu autoenvenenamento por cicuta, né? Mas basicamente a ponderação que ele vai fazer, a defesa dele, né? De um motivo pelo qual ele se considera inocente e toda a defesa que ele faz, jurídica, exposição ao público, que era o público, grande parte público que o acusava, né? Corromper os jovens, os costumes e a religião da sua época, né? E ele vai mostrar que no fundo o que havia era um ressentimento muito grande, porque ele era alguém muito sincero, honesto e que falava a respeito da ignorância dos outros na frente dos outros, o quanto os outros eram ignorantes, né? E isso foi criando um ressentimento, né? É uma defesa interessante, uma obra de enorme relevância para a filosofia, muito aconselhado para ser um dos primeiros livros, né, para quem começa a estudar filosofia. E eu recomendo também, uma obra muito válida, né? A 15ª obra, mais um clássico, dessa vez clássico não da filosofia, mas da literatura universal, a de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. Parece que a impressão que dá até pela capa, né, é que eu estou recomendando um livro infantil, né? Mas olha, eu vou te falar, esse livro aqui é mais adulto do que grande parte de livros que eu já li de adultos. Uma obra fantástica, e o mais impressionante é que foi escrito muito antes do Freud, enfim, uma obra que mostra a dualidade ou até mesmo a multipersonalidade intrínseca ao homem, né? Ele faz um conflito em relação ao self, a inconsistência do self. Talvez eu traga alguma coisa no que vem a respeito dessa obra. Uma ficção clássica, né? O cientista já também numa era já muito científica, né? Assim como a Mary Shelley fez Frankenstein, o Robert Louis Stevenson vai estar aí na era vitoriana tentando trazer aproveitar essa onda da época industrialista e cientificista, e ele vai estar mostrando os perigos, né, de você brincar com a natureza humana através da ciência, brincar com a natureza humana, sobretudo porque desconhece essa natureza e sobretudo a dualidade do homem, né? Ele vai tentar, o cientista vai tentar ter o controle, manipular isso, e a coisa vai acabar saindo do seu controle, né? Então, uma obra interessantíssima e certamente uma obra que influenciou pensadores como Freud, por exemplo, né? Certamente. Muito bem escrita, eu fiquei muito impactado e surpreso com a qualidade dessa obra. Certamente está aí, uma excelente obra para quem quer começar filosofia ou literatura, porque é uma obra, além de tudo, uma leitura leve, né, e deliciosa. Leve não só pela finura, mas pela linguagem, né, pela linguagem da obra. Às vezes treme a câmera aqui porque eu bato na mesa, mexe tudo. Bom, depois do Robert Louis Stevenson, vamos para a 16ª obra desse ano, uma obra que me foi indicada por Machado de Assis. Ao ler uma obra do Machado de Assis, apareceu a ideia do Apuleio do Asno de Ouro. Só que, veja, eu não comprei o Asno, eu até vou comprar mais na frente o Asno de Ouro, eu fui direto em um dos sublivros do Asno de Ouro, que é Eros e Psique, uma obra importantíssima da literatura clássica, né? Aqui vai ser uma tradução do Ferreira Goulart e vai trazer justamente uma ideia extremamente simbólica, é muito simbólico, um livro extremamente simbólico entre o lado de Eros, né, assim, simbolizando aí o impulso pela vida, o lado mais erótico, o amor, pode-se dizer assim, né, a paixão, e Psique, que tem uma ideia de alma, tem ideia de racionalidade. Então, o mito de Eros e Psique vai ser tratado da forma, digamos, Eros é incumbido de ir atrás pela sua mãe, que é Afrodite, a deusa da beleza, que fica enciumada de saber que os mortais estão idolatrando uma mulher
comum, uma mulher mortal, que é Psique, né? Pela beleza dela, né? Até claramente serviu de inspiração aí, se não me engano, para não sei se é Branca de Neve, enfim, para não sei, eu não entendo muito dessas histórias infantis, enfim, aquela história de quem é mais bonita do que eu, que olha no espelho, né? Foi um pouco o que aconteceu aqui com a Afrodite. Ela ficou com ciúme, enciumada da Psique estar sendo idolatrada pelos homens, então ela manda o próprio filho ir lá para dar, digamos assim, resolver o problema, né? Mas ao invés do filho resolver o problema, o filho se encanta pela beleza da Psique. E aí acaba que ele desobedece à ordem da mãe, fica amaldiçoado, e aí a Psique nem precisa dizer, a história vai se desenvolver com uma forma muito simbólica, porque a família da Psique vai botar, digamos, picuinha no casamento deles, dizendo que para que ela procure saber o rosto, já que o Eros esconde o próprio rosto, né? E isso é muito simbólico, essa questão do erotismo não poder mostrar o rosto para a psique, para a alma, para a racionalidade. Porque uma vez que você racionalize demais um afeto, aí já entra Spinoza, né, na história. Né? Se você racionaliza demais um afeto, esse afeto desaparece, perde sentido de ser. Então, por isso, diria, Eros não tem um rosto. E ao ter o rosto revelado, o amor se desencanta. Uma obra extremamente simbólica e extremamente psicológica. Fantástico, né? Não preciso dizer, é uma leitura leve, tá? Não é uma leitura pesada, pelo menos a tradução do Ferreira Goulart que eu tenho em mãos, mas mais na frente pretendo comprar o livro inteiro do Apuleio, O Asno de Ouro. Falando em leituras leves, vamos para a 17ª. Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Esse eu não preciso nem dizer o quão leve é, tá aqui no formato de teatro, de enredo de teatro mesmo. O Suassuna dá um show. Pode-se dizer, para quem viu o filme, não vai acrescentar, ao contrário, vai subtrair. Tem umas 2 cenas que eu acho que no filme, que constam no filme e que não li aqui, mas é uma obra deliciosa, pitoresca, maravilhosa, repleta desse lado humano, extremamente, desse lado brasileiro, né? Do João Grilo representa, sobretudo, essa nossa brasilidade, essa latinidade, né? Inspirado aí em figuras latinas, um vídeo que será trazido mais à frente aqui. Eles vão tripudiar, enganar o coronelismo, a igreja que também vai estar atuando aqui de fora, o Suassuna vai estar mostrando aqui a hipocrisia dentro da igreja, e toda a sociedade, vai mostrar a hipocrisia em toda a sociedade, vai terminar todos perante o tribunal do juízo final. Então, fantástico. Acredito que todo mundo já tenha visto o filme. Se não viram o filme, nossa, não sabem o que estão perdendo. Um dos melhores filmes do cinema nacional, sem dúvida, com Matheus Nastergaile e outros grandes atores, o Marco Nanini, enfim, um grande elenco, né? Recomendadíssimo. Essa obra aqui é para qualquer ser humano, em qualquer idade. Um livro maravilhoso. Aí vamos finalmente aqui para o primeiro grande calhamaço do ano, que foi o Russell Kirk, A Mentalidade Conservadora. Um livro que durante muito tempo eu coloquei aqui na estante atrás, mas eu não tinha tido a coragem de abri-lo. Esse ano eu tomei a coragem, a iniciativa e li ele de ponta a ponta. Li todinho. De fato, muito interessante. O efeito dessa leitura, curiosamente, talvez não tenha sido o que eu esperava, né? Porque normalmente se pensa, você vai ler Russell Kirk, naturalmente você vai sair dessa leitura mais conservador. Eu diria que não foi muito o meu caso. Eu percebi, sobretudo a parte do Tocqueville, que é, sem dúvida, dos muitos autores tratados aqui, inúmeros autores, você vai ter o Richardson, você vai ter o Burke, né? Enfim, do T.S. Eliot, de muitos autores que são tratados aqui. O que mais me chamou a atenção foi o Tocqueville, né? Um autor que certamente eu vou estar comprando, A Democracia na América, muito daqui a alguns anos vou comprar, porque depois eu vou falar sobre o ano que vem, mas o ano que vem não será muito ano filosófico, será mais um ano literário. Mas o efeito foi reverso, por quê? Porque eu percebo muito que a ideia conservadora à época de Russell Kirk mais se assemelha, talvez hoje, a uma resistência em relação aos anseios da sociedade do que propriamente dar vazão a esses anseios, por mais que esses anseios sejam conservadores. Então, isso suscita uma enorme dúvida na cabeça de alguém que esteja genuinamente debruçado na busca da verdade. Você termina uma leitura dessa e você não sabe mais nada.
É o que aconteceu comigo. Aí eu fico, cara, agora eu não sei mais nada. Pronto, realmente, né? Agora, vale extremamente. Eu sei que desanima, né? Você vê uma grossura dessa de ler. Eu mesmo me enquadrei dentro dessas pessoas que teve medo do livro, mas não tenha não, porque quando você começar, você vai ver que vai, e você termina, acaba lendo o livro todo. É muito interessante, vai trazer tomos de autor por autor que ele considera relevante para o conservadorismo, como ele o considera. Ele vai descartar o pragmatismo, descartar... inclusive ele não vai considerar muito Chesterton, por exemplo. Vai ter poucos pedaços sobre Chesterton na obra. Ele vai trazer figuras da política, não apenas do pensamento, da construção literária, da poesia. Ele vai separar conservadorismo em vários tipos de conservadorismo, no sentido literário, no sentido poético, enfim. Vai estar sempre associado aí, mesmo que conexamente ou lateralmente, a uma visão de religião cristã, e ao mesmo tempo ele vai estar naturalmente, como a filosofia conservadora faz, apontando aonde haviam, digamos, os conflitos, né, em relação às figuras progressistas de cada época. Então, um livro interessantíssimo. Não é um livro de linguagem difícil, é um livro, apesar de grosso, tem uma linguagem bem fácil de ser digerida. Agora vamos para o 19º livro que eu li esse ano. Um livro interessantíssimo que vai ter resenha ano que vem dele. O Antonio Panayiotis, Nietzsche e a filosofia budista. Eu, quando comprei esse livro, eu comprei cheio de... Eu já tinha percebido ao ler os livros que eu li do Nietzsche, que eu ainda li pouco Nietzsche, é bem verdade. Tem gente que já leu a obra dele toda, não é o meu caso. Eu acho que eu li até agora só 2 livros do Nietzsche, a Genealogia da Moral e o Crepúsculo dos Ídolos. Mas essas simples leituras já me deu uma impressão de haver uma relação antagônica. A princípio, a minha ideia era uma relação antagônica em relação à filosofia budista. O Antonio Panayiotis vai, de certa forma, quebrar essa visão, essa perspectiva que a gente tem do Nietzsche como um anti-Buda. Né? Ele vai quebrar isso e vai trazer informação. Além disso, eu diria um livro extremamente recomendado para quem quer ter uma visão geral do Nietzsche, sistêmica do Nietzsche. Me ajudou demais, me deu atalhos para entender mais ainda, com mais propriedade, o cerne do pensamento nietzschiano. Seja para aquilo que nós podemos gostar da filosofia dele, seja para aquilo que nós podemos não gostar. Seja como for, a compreensão do Nietzsche fica muito clara. Além disso, você vai, conexamente à compreensão do Nietzsche, você vai ter a referência para compreender também a filosofia de Siddhartha Gautama, né, do próprio budismo, a relação desses dois pensadores com digamos, um pensamento que antecedia respectivamente cada um, ou seja, o Schopenhauer, né, e o pensamento indiano tradicional de lá. Você me esqueci o nome aqui, qual é o pensamento tradicional. O brahmanismo, né, tem ligação com o brahmanismo. Então, o Nietzsche vai ser alguém que vai tentar evitar a crise nihilista com o seu pensamento, que seria aí a crise nihilista produzida na visão nietzschiana por Schopenhauer, né, ao seu tempo, ou pelo Buda, né, na Índia. Ele via a Europa como uma reprodução do fenômeno que acontecia na Índia. Um livro interessantíssimo. E a linguagem não é complicada, além do que o autor faz questão de explicar uma mesma ideia como se fosse um professor em sala de aula. Ele explica uma mesma ideia em 5 parágrafos, 5, 6 parágrafos para explicar a mesma ideia com linguagens diferentes. Então você não tem como sair daqui com dúvidas, é um livro maravilhoso. Bom, continuando. O 20º livro de 2023 foi Boécio, A Consolação da Filosofia. Né? Bom, o Boécio, A Consolação da Filosofia é uma obra clássica da filosofia, e ele tem uma metafísica própria, explicações diretas para questões que são de forma muito simplista colocadas por pessoas a respeito da visão contrária à metafísica do ser. Perguntas do tipo, vamos botar assim numa linguagem bem simples, né? Aquela questão do se existe maldade no mundo, como pode existir Deus? Né? Se Deus, veja, eu não estou colocando aqui o meu juízo de valores a respeito
do assunto. Eu não sou cristão, tá? Mas também não sou ateu. Isso já confunde a cabeça de muita gente. Né? Como é que pode ser? Ou você é cristão ou você é ateu. O binarismo hoje, a ignorância da sociedade é tão grande que se você não for cristão, você é ateu. Não há espiritualidade própria. Essa possibilidade não passa na cabeça das pessoas. Né? Enfim, definitivamente eu não sou um cristão, eu não acredito num Deus que esteja acolhedor, que esteja preocupado com as minhas necessidades, não acredito nisso. Tá? Mas isso também não me torna aquele ateu, ainda mais ateu chato, que fica enchendo o saco do cristão para ele deixar de ser cristão. Não é o meu caso, nem uma coisa nem outra. Mas o Boécio, ele vai trazer o quê? Uma metafísica do ser interessantíssima, explicando questões que são tratadas, sobretudo hoje, pelo ateísmo de forma rasa, como, por exemplo, negar a existência de Deus a partir da existência de coisas erradas no mundo, visões más do mundo. O Boécio vai trazer explicações interessantíssimas e num momento extremamente delicado da vida dele, porque ele estava sendo, digamos, já naquele período em que o que restou do Império Romano estava sendo administrado por visigodos, e ele estava, digamos, dando uma flertada política. Ele era uma figura extremamente importante politicamente, né, em Roma. Ele estava tentando flertar com o Império, o que restou realmente do Império Romano do Oriente. E aí foi acusado de traição ao, digamos, Império Visigodo, né, que era quem regia a Roma, né, a cidade de Roma naquela época. Então ele vai acabar sendo traído por figuras ilustres e sendo condenado à morte. E durante essa sentença em que ele guardava a execução da pena, ele sofria torturas, e entre uma tortura e outra ele escrevia essa obra. Né? Então, uma obra extremamente sensível. Né? No momento sensível ele vai conseguir ter pensamentos incríveis para explicar, inclusive, a própria desgraça de forma otimista. Né? Mostrar um pouco aquela visão que busca uma racionalidade para explicar o mundo tendo um Deus, apesar de toda a desgraça que acontecia na sua vida. Então, interessantíssima a leitura. Para cristãos, não preciso nem dizer, é uma leitura obrigatória. Para não cristãos, também, porque o que acontece não é para converter a pessoa ao cristianismo, é para ela entender que algumas das perguntas que hoje são apontadas como refutação da existência da metafísica do ser, não propriamente refutam a metafísica do ser. E aí vale para a metafísica do ser qualquer que seja. O cristianismo é apenas uma visão, uma das possibilidades de metafísica do ser. Não é a única. Eu sei que hoje em dia, no dogmatismo que a sociedade brasileira vive, crer em Deus é praticamente a mesma coisa que ser cristão, né? O que para mim é uma coisa errada, equivocada. Falta de profundidade, de entendimento da vida e de leitura também. Né? Enfim, seja como for, aqui um livro interessantíssimo do Boécio, que vale a pena ser lido para ter justamente satisfeitas essas questões mais simplórias a respeito do pensamento da metafísica do ser. Bom, agora, veja que ironia, né? Vamos do sagrado ao profano. E quem é amplo espectro, meu amigo, não tem essa não. Vai do sagrado ao profano mesmo. Um livro maravilhoso, profano e maravilhoso, né? Para despertar o seu lado dionisíaco. Camille Paglia, Vamps e Vadias. Eu tive que comprar esse livro aqui, ó, ele já veio amarelado. Eu tive que comprar de segunda mão. Não encontrei ninguém que vendesse ele limpinho, novinho. Teve que vir usado, né? Logo o livro profano vem usado, né? A gente não sabe o que fizeram com essas páginas aqui, mas enfim. Camille Paglia, Vamps e Vadias. Um livro interessantíssimo, uma mistura estranha. Parte dele é ensaio, outra parte parece que é uma descrição de uma cena, de cenas, né? Como se fosse um filme que você estivesse assistindo, de um documentário, né? Enfim, muito, muito bom esse livro, muito interessante. É um livro, em resumo, em síntese, a autora vai estar se colocando de forma antagônica em relação digamos, ao feminismo contemporâneo, antagônica em relação aos movimentos engajados, digamos, da identitarismo, das esquerdas, da New Left, né? Mas preservando o seu posicionamento progressista e o seu posicionamento
revolucionário. Sobretudo inspirado em algo que também para mim teve uma grande influência na minha vida, que foi o pensamento hippie, o movimento hippie dos anos 60. E curiosamente eu tive uma grande identificação com a autora, porque assim como eu, ela coloca dessa forma, que o movimento dos anos 60, né, sobretudo inspirado em figuras como Allen Ginsberg, né, e também na filosofia do Nietzsche, enfim, no Jack Kerouac que eu trouxe para cá, esse pensamento revolucionário dos anos 60, ele, digamos, como é que eu posso dizer? Para ela é uma forte inspiração, ela pegou muito daquilo, mas subtraiu o quê? O que era ruim, que eram as drogas, né? As drogas eram, sem dúvida, o ponto falho daquela geração. Mas era uma geração, sem dúvida, se você comparar, por exemplo, as músicas daquela época, da geração, a produção literária daquela época, com o que se tem hoje, a sociedade daquela época era uma sociedade mais criativa. Pode até não ser mais produtiva, mais tecnológica, mas sem dúvida era mais criativa e mais emotiva também. E tinham propostas, ideais que rompiam com ideias pré-estabelecidas, com os valores pré-estabelecidos aplicados à sociedade. Então, eu tive muita identificação com ela nesse sentido, porque eu fui alguém que originalmente me acreditava como progressista, e de repente eu vi um movimento progressista descambar para o que Nietzsche chamaria de reatividade, né? As pessoas começaram a ficar amargas, reativas do sistema, né? E defensoras da ordem estabelecida, e nada disso condiz com o pensamento dos anos 60. Os anos 60, sobretudo, era um movimento de contestação. Jamais você veria uma pessoa que realmente pensa, como tem a mentalidade formada nos anos 60, está defendendo a ordem estabelecida. Não faz o menor sentido isso. Defender a democracia, a ordem estabelecida. Isso não é coisa do revolução. Ouça uma música do Jimi Hendrix e depois tente defender a ordem estabelecida, qualquer que seja a ordem. Vê se compatibiliza isso. Não se compatibiliza. Ela é alguém que chuta o balde, defende valores pagãos, claramente antagônicos ao pensamento cristão, e fundamenta, o que é mais interessante, dá os fundamentos, algo que eu tive uma grande identificação com ela nesse sentido, traz os fundamentos dos valores pagãos, o quanto o paganismo é mais bem resolvido com a sua sexualidade do que o cristianismo, uma crítica plenamente cabível, né? E interessantíssima, uma obra, além de que muitas referências, seja referências estéticas, um grande conhecimento dela, que ela tem de estética, de filosofia estética, um grande conhecimento também, enfim, do paganismo propriamente dito, da mitologia. Então, e uma obra que vai também do vulgar, do simplório, né, de brincadeiras bobas, até algo bem profundo, bem consolidado filosoficamente. Então você vai, às vezes, se surpreender, às vezes você acha que ela é meio boba, infantil, daqui a pouco ela te pega de jeito e expõe um grande conhecimento, e narrativas também de vivências pessoais dela. Recomendadíssimo, Camille Paglia, Vampiros e Vadias. E vamos aqui para os 2 últimos livros, né? O 23º livro, As Aventuras do Sr. Pickwick, né? As Aventuras do Pickwick, de Charles Dickens, né? Eu só puxei essa obra lá de baixo, ela estava lá embaixo, eu tenho uma lista aí com mais de, 10 mil livros para ler. Claro que, obviamente, que eu não vou conseguir ler nem 1% dessa lista, né, mas a lista está lá. E aí eu puxei essa obra lá para cima, lendo o Nelson Rodrigues, o Óbvio Lulante, que eu já trouxe aqui, né, já falei, um desses livros desse ano, porque nessa obra foi dito, não me lembro por qual pensador, amigo do Nelson Rodrigues, né, que quem não leu As Aventuras do Sr. Pickwick não viveu. Essa era a afirmação, entre aspas, colocada na obra. Aí eu falei, não, peraí, eu quero ter vivido, como assim, não vou viver. De fato, é uma obra que eu estou no finalzinho dela e posso atestar que é realmente deliciosa, produzida aí também na era vitoriana. É uma forma de ver a vida com muito otimismo, né? Muita alegria e trazendo um pouco daquela brincadeira sobre o tempo, ainda que havia uma visão mais cavalheiresca e interessantíssima. Os amigos do Pickwick, eles formam um clube, né? Um clube de cavalheiros, e eles vão estar se metendo nas mais variadas enrascadas, algumas enrascadas inclusive que se repetem, só que com outras formas diferentes. O Sr. Wickham, o Tupman, o Snodgrass, são os 3 grandes amigos do Pickwick, e enfim,
aventuras maravilhosas, mostram muito também do lado humano, tem momentos que ele para contar uma história paralela fora da história que está acontecendo, e essas histórias são geralmente muito comoventes, então um livro muito humano. Gostei, assim, já terminando e recomendo muito já a leitura. É um livro que eu comecei com leitura física e terminei na digital, porque o que acontece? A letra aqui é muito pequena. Aí eu pedi no grupo, veja como é bom participar dos grupos, né? E aí me cederam a leitura, até muito agradecido ao grupo, me cedeu o livro em PDF para eu terminar a leitura em PDF. Eu pulei um livro, tá? Vou falar aqui do que seria o 22º livro, esse aqui é o 23, né? O 22º livro, o livro do Alain de Botton, A Arte de Viajar, que também está no formato, esse aqui está no formato Kindle, né? Não está nem no PDF, tô lá lendo no meu Kindle, lendo não, acabei de ler, né? O Pickwick está nas últimas folhinhas, já o Alain de Botton, eu terminei, fantástica obra, maravilhosa, maravilhosa. Ele tem outras obras, mas essa eu joguei lá para frente justamente porque fala da arte de viajar. Só de falar da arte eu já fico feliz, de viajar mais ainda. Então é isso aí que eu queria. E o livro me surpreendeu positivamente, trouxe um enorme me adiantou um enorme arcabouço de cultura geral, né? Ele trouxe pensadores como Baudelaire, trouxe o Flaubert, né? Vivência, digamos assim, é uma narrativa interessantíssima, porque vai paraleleando momentos do próprio autor, do Alain de Botton, viajando à Europa, e também para Barbados, enfim. E, paralelamente à sua viagem, com o que acontece, que ele vai descrevendo o que vai acontecendo na viagem dele, ele vai trazendo pensamentos que possam complementar a descrição da viagem, pensamentos de pensadores relevantes, ou de artistas relevantes. Então, como eu falei, ele traz Baudelaire, traz Flaubert, ele tem momentos ali que ele traz o Ruskin, traz aquele Humboldt, traz o próprio Van Gogh, né? Tem na obra o Van Gogh. O Edmund Burke tem um momento fantástico que ele adianta do Edmund Burke no seu ensaio de estética. Tudo isso trazido para complementar. O Nietzsche também está nessa obra, né? Assim, comentários sobre o Nietzsche de filosofia estética. Então, uma linguagem, eu diria o Alain de Botton, coloco ele no grupo dessas pessoas que estão hoje contemporaneamente fazendo um trabalho para, digamos, tornar acessível pensadores que são mais eruditos. Então eu diria que ele está ao lado do Yuval Noah Harari, do Geoffrey Blaine, aqui no Brasil, do Laurentino Gomes, né? Laurentino Gomes. Então essa turma toda, o Juan Antônio Rivera, junto a todo esse pessoal que eu estou falando, eles fazem o quê? Esse trabalho maravilhoso de tornar o que seria complicado, que te iria obrigar a ler um livro trabalhoso e denso, uma leitura leve, uma linguagem simples, que você vai ler em uma semana. Você lê um livro desse fácil e de forma deliciosa. Sem dúvida, um desses livros que eu recomendo, ao lado desses outros autores que eu falei, para você ler rápido, fácil e adquirir uma enorme bagagem cultural de maneira simples e deliciosa, né? Alain de Botton, A Arte de Viajar, recomendo muito. E agora, finalmente, o último livro, que também estou aqui nos momentos finais dos momentos finais, um livro que eu tenho um enorme orgulho, do Balzac, né? A Comédia Humana, volume 1. Vou aos poucos trazendo aqui, são contos, né? Do Balzac. Eu comecei a ler esse livro no formato digital, mas fiquei de tão forma impressionado, sobretudo com os dois primeiros contos, né? Que é o La Chaquipelot e o Baile de Sucres, né? A pronúncia esquece, tá? Isso aqui não tem a menor noção de francês. Mas, enfim, esses dois primeiros contos me deixaram de forma tão perplexamente impressionado que eu falei, não, eu tenho que comprar. E aí eu não comprei um, eu comprei os 4 primeiros volumes de uma obra enorme. Isso aqui acho que tem, sei lá, 15, 20 volumes, nem tenho noção de quantos volumes são. Mas eu comprei os 4 primeiros, não resisti à tentação, porque eu fiquei muito impressionado. E de fato, eu estou terminando o último conto aqui, que é o Modeste Mignon, e estou muito impressionado. O Balzac é um dos escritores que mais me deixou impressionado com a sua capacidade, seu conhecimento vastíssimo, de áreas das mais variadas possíveis. Ele vai incutir dentro das histórias figuras que são reais, um alto conhecimento da história política da sua época,
um autoconhecimento de filosofia estética, de quadros, pintores, poetas, uma enorme capacidade de linguagem, de escrever com uma linguagem, é claro que é a tradução, né, mas percebe-se a delicadeza na construção da linguagem, um conhecimento de psique humana, fantástica psique humana que ele vai trazer dos personagens, não à toa a comédia humana, né? Enfim, poucos momentos aconteceu isso comigo de eu ficar com a mão suada lendo, né, de nervoso por alguma coisa. Isso aconteceu nessa obra, eu fiquei realmente, sobretudo aqui o Baile de Siux e a Jacques Pelot foram obras que me deram um tapa na cara, eu já fiquei assim, caramba, a coisa é muito boa. E agora a Modeste Mignon que está me deixando deliciado para saber o que vai acontecer, aquele tipo de situação que você diz assim, meu Deus, o que vai sair disso? Né? Não tem como, a coisa vai pegar feio, né? Ele constrói com cuidado. É um livro para quem não tem pressa, você não pode ter pressa, essa coisa de vou ler, não só pelo volume, mas pela linguagem, pelas minúcias, né? É rico em minúcias, em delicadeza. Então, não é um livro para iniciante. Desculpa, por mais delicioso que seja, não é um livro para iniciante, mas é um livro recomendadíssimo, uma experiência de vida fantástica. É isso, gente. Não vou me estender muito mais. Desejo boas festas para você que me assiste, né? E não esquecer de assistir o vídeo próximo aí ao Natal, né? Que é um vídeo especial. Um forte abraço, até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.